que a gente tem observado é que as ações empresariais legitimam a demanda por políticas públicas, né? O governo e esse aprendizado com o Fórum Clima, ele tem, de alguma forma, influenciado ações em uma série de outros grupos empresariais. Então, a proatividade do Fórum Clima tem servido como uma exemplaridade para a construção de políticas públicas em outras áreas também. Nesse caso nosso do observatório, foi como a Tatiana colocou, uma reunião em que as empresas do Fórum Clima fomos a uma reunião com a ministra Isabela Teixeira, que fez essa provocação, como foi colocado aqui, e as empresas pegaram esse desafio e avançaram na construção desse observatório que agora será apresentado. A pressão mesmo que a sociedade civil faz sobre o mundo empresarial é uma das coisas mais salutares e animadoras para a atividade empresarial. Certamente, hoje, a atividade empresarial ganhou uma dimensão inédita, que é a necessidade de que todas as decisões estratégicas, quando se trata de empresas que estão pensando num prazo minimamente longo, sejam tomadas de acordo com os stakeholders com os quais essas empresas lidam. É uma parceria com o NESA, sim, mas é uma iniciativa tocada pelo Fórum Clima. Então, isso é importante. Quem está trazendo essa agenda de pensar a harmonização das políticas de mudanças climáticas é o Fórum Clima, esse grupo de empresas que se comprometeram com compromissos de mitigação e adaptação com as mudanças climáticas e tem incentivado o que a gente está chamando de uma reflexão coletiva para pensar a harmonização. Nesse estudo, a gente fez desde um levantamento do que existia, como começou a fazer uma análise, uma interpretação mais crítica do que a gente começou a ver em termos de conteúdo desse material. O que era esse conteúdo? São marcos regulatórios mesmo no sentido de legislações que já estavam existindo, ou seja, uma lei sancionada pela Câmara, enfim, que regulamenta a política de mudanças climáticas em alguns estados, ou projetos de lei em curso, em discussão com a sociedade civil nesses estados. Uma das ideias que eu coloquei aqui no papel é a gente pensar que o observatório está em mutação. Então, mesmo que eu vou apresentar aqui, ele não vai estar aqui daqui a algumas semanas, provavelmente. Quer dizer, a forma das informações que vocês vão ver nessa plataforma online, ela vai estar mudando, porque o processo está muito dinâmico. É um observatório que monitora, mas é um observatório que pensa de uma forma coletiva. O que é o observatório? Então, ele é uma plataforma online que a gente tem assim, uma expectativa que ele seja um instrumento de gestão. Ele agrega um monte de informações que, de uma certa forma, estão descentralizadas, existem, mas não estão organizadas, então ele comunica. Então, acho que é um instrumento de gestão. O observatório está sitiado no site do Fórum Clima, porque ele é uma iniciativa do Fórum Clima. Esse mapa ele é um mapa que ele tenta dizer assim, a coisa mais elementar, quais são os estados que têm legislação, ou seja, uma lei sancionada que regulamenta a política estadual de mudanças climáticas, quais que têm projeto de lei em discussão, mostram que estados já definiram uma meta, ou seja, já assumiram um compromisso de mitigação. A gente tem situações de estados com meta com meta definida e com uma intenção de estabilizar quando a gente lê a legislação. Quando a gente mexe na linha do tempo, o mapa ele muda. Quer dizer, a gente consegue ver no tempo como que o mapa do Brasil está sendo construído em termos da resposta das políticas estaduais de mudanças climáticas. Quais são os outros temas que vão aparecer nessas figuras? Quais são os princípios das políticas? Quais são os instrumentos, instrumentos econômicos, instrumentos de gestão, instrumentos de educação ambiental? Quais são os instrumentos de governança, as metas que eu já mencionei. Então, lá embaixo, inclusive, tem um quadro que mostra qual é o artigo na legislação que a gente busca essa informação relacionada às metas mesmo. E, por fim, a questão das fontes de financiamento. E não são fontes de financiamento nacional, mas fontes de financiamento estadual.